Eles dizem sangue é mais espesso que água, mas para 18 anos, velha Sara, o sangue de sua própria mãe estava cheio com nada mas veneno. Presa em uma empoeirada cidade mineira, onde a lei era tão solta quanto o cascalho, ela acordava toda manhã esperando dor e ia para a cama rezando por misericórdia. Ela pensou que este era seu destino, ser um saco de pancadas para uma mulher amarga até ela murchar. Mas o destino tem um estranho jeito de intervir. Às vezes, salvação não vem na forma de um cavaleiro em armadura brilhante. Às vezes vem como um aterrorizante gigante silencioso dos picos congelados. Um homem que os habitantes da cidade cochichavam sobre em medo. Um homem que não pediu por permissão. Esta é a história de como um quieto homem da montanha roubou uma garota quebrada para longe do inferno e a chocante vida que ela encontrou na neve. O calor em Cold Creek, Wyoming, não apenas sentava no ar. Ele pressionava para baixo em você como uma pesada frigideira de ferro. Era 1884, e a poeira das minas de prata cobria tudo em uma camada de desespero cinzento, incluindo as tábuas do chão da cabana dilapidada na beira da cidade onde Sara vivia. Sara esfregou a madeira até seus nós dos dedos estarem em carne viva e sangrando, o sabão de lixívia picando sua pele rachada. Ela não ousou olhar para cima. Ela podia ouvir o ranger rítmico da cadeira de balanço no canto. Ranger, ranger, ranger. Era o som de uma bomba relógio. Você perdeu um ponto. Uma voz rouquejou molhada com um uísque barato e malícia. Sara estremeceu. Era um reflexo afiado ao longo de anos de condicionamento. Eu vou pegar, mama. Eu sinto muito. Agnes Miller não parecia uma mãe. Ela parecia um espantalho recheado com arame farpado. Seu rosto era magro, seus olhos amarelados de podridão do fígado, e seu temperamento era tão volátil quanto pó explosivo. Ela levantou a cadeira de balanço, gemendo em alívio, e caminhou até onde Sara estava de joelhos. Sem uma palavra, Agnes chutou o balde de água cinzenta. Ele tombou, encharcando o vestido de chita esfarrapado de Sara e inundando o local que ela tinha acabado de secar. Olhe para você. Agnes cuspiu sua voz, tremendo com um ódio que parecia não ter origem outra que sua própria miséria. Descuidada. Inútil. Assim como seu pai era antes do desabamento da mina o levar. Você pensa que esfregar um chão paga pelo telhado sobre sua cabeça? Paga pela minha medicina? Não, mama, Sara sussurrou, encarando a poça se espalhando. Levante-se, Agnes sibilou. Ela agarrou um punhado do cabelo de Sara, puxando-a para seus pés. Sara mordeu o lábio para evitar gritar. Ela havia aprendido há muito tempo que gritar apenas fazia as surras durarem mais. Vá até a loja de conveniência de Holloway. Velho Holloway diz que ele precisa de entregas feitas. Não volte sem $2 ou uma garrafa de centeio. Se você o fizer, bem, você sabe onde o cinto está. Sara saiu correndo pela porta, a tela batendo fechada atrás dela. O sol áspero a cegou por um momento. Mas era um alívio bem-vindo da escuridão da cabana. Ela limpou uma lágrima de sua bochecha, deixando uma trilha de sujeira, e apressou-se em direção ao centro da cidade. Cold Creek era um lugar mesquinho, cheio de homens mesquinhos. Mineiros com rostos manchados de fuligem a observavam passar, seus olhos demorando-se de maneiras que faziam Sara puxar seu chale mais apertado ao redor de seus ombros. Ela manteve sua cabeça baixa, focada nas botas empoeiradas das pessoas que ela passava. Ela entrou na loja de conveniência de Holloway, o sino acima da porta tilintando alegremente, um som que parecia uma mentira. Sr. Holloway estava atrás do balcão, pesando um saco de farinha. Ele era um homem decente, mas em Cold Creek decência era frequentemente anulada pela covardia. Ele viu a contusão florescendo na linha da mandíbula de Sara, distinta e roxa, mas ele olhou para longe, embaralhando seus papéis. Boa tarde, Sara, ele murmurou. Sua mãe te mandou. Sim, senhor. Ela disse que você poderia ter trabalho. Holloway suspirou, esfregando sua cabeça calva.
Eu, eu não tenho muito hoje, garota. Negócios estão lentos desde que a veia no setor 4 secou. O coração de Sara martelava contra suas costelas. Se ela voltasse de mãos vazias, Agnes não usaria apenas o cinto. Ela usaria o atiçador de lareira. Pânico subiu em sua garganta como bile. Por favor, Sr. Holloway, qualquer coisa. Eu posso varrer a doca de carregamento. Eu posso organizar o quarto dos fundos. Por favor, Holloway pareceu aflito. Ele alcançou sob o balcão e puxou um único dólar de prata. É caridade, Sara. Pegue e vá. Eu não posso ter ela vindo aqui embaixo gritando como uma banshee de novo. Não era o suficiente. Uma garrafa de centeio custava $1,50. Sara encarou a moeda, suas mãos tremendo. De repente, a luz na loja diminuiu. Alguém havia entrado. Alguém grande. A atmosfera mudou instantaneamente. O papo ocioso de dois mineiros perto do fogão morreu. Até as moscas pareciam parar de zumbir. Sara sentiu um calafrio correr por sua espinha que não tinha nada a ver com o vento de inverno. Ela virou lentamente. Parado na soleira da porta estava uma montanha. Ele tinha que ter 6 pés e 4, talvez mais alto. Ele usava peles que pareciam ter sido arrancadas dos animais à mão, pele de lobo de pele nua. Suas botas eram de couro pesado, incrustadas de lama das trilhas altas. Uma barba espessa e escura como um cavaleiro sem lua cobria metade de seu rosto, e um chapéu puxado baixo sombreava seus olhos. Mas Sara podia senti-los, penetrantes, avaliando. Este era Silas Thorne. Eles o chamavam o Urso de Blackwood Ridge. Ele descia das montanhas apenas 3 vezes por ano para trocar peles por munição, sal e café. Rumores giravam ao redor dele como neve. Eles disseram que ele matou um homem com suas próprias mãos em Denver. Eles disseram que ele vivia com lobos. Eles disseram que ele não tinha língua, porque ele nunca falava mais que um grunhido. Ele caminhou até o balcão, seus passos pesados batendo contra as tábuas do chão. O cheiro de resina de pinho, fumaça de madeira e sangue velho o seguiu. Ele deixou cair um pesado saco de estopa sobre o balcão. Ele aterrissou com um baque surdo e pesado. Silas! Holloway gaguejou sua voz, pulando uma oitava. Bom te ver. Belo inverno que estamos tendo. Silas não respondeu. Ele apenas abriu o saco. Dentro estavam peles, raposa prateada, castor arminho de inverno intocável, uma pequena fortuna em peles. Sara tentou espremer-se por ele para sair aterrorizada de estar em sua órbita. Mas enquanto ela se movia, seu sapato gasto prendeu em uma tábua solta. Ela tropeçou, caindo forte contra o braço de Silas. Era como bater em um tronco de árvore. Ele não se moveu 1 centímetro. Sara engasgou, recuando como se tivesse tocado um fogão quente. Sinto muito mesmo, senhor. Ela esperou pelo golpe. Homens em Cold Creek batiam em você quando você os irritava. Era o jeito das coisas. Ela apertou seus olhos fechados, encolhendo seus ombros. Silêncio. Ela abriu um olho. Silas estava olhando para ela. Seus olhos eram um cinza claro surpreendente, como o gelo em um lago congelado. Eles não estavam zangados. Eles estavam curiosos. Seu olhar caiu para a contusão em sua mandíbula, então para seus nós dos dedos vermelhos em carne viva, e finalmente para o medo tremendo em sua postura. Ele olhou de volta para Holloway. Sua voz era um ronco profundo, como trovão rolando por um cânion. Quem é ela? Holloway engoliu em seco. Aquela é Sara, a garota de Agnes Miller. Silas olhou de volta para ela. Por um segundo aterrorizante, Sara pensou que ele iria machucá-la. Em vez disso, ele estendeu uma mão. A mão era massiva, cicatrizada e calejada. Ele não a agarrou. Ele apenas a segurou ali, palma para cima, esperando. Sara encarou a mão. Lentamente tremendo, ela colocou sua pequena, machucada mão na dele. Ele a puxou para cima com força sem esforço. Vá para casa,
Holloway sussurrou para ela, tentando dissipar a tensão. Pegue o dólar. Sarah apertou, a moeda lágrimas brotando em seus olhos. Não é o suficiente, ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Ela vai me matar! Silas congelou. Sua cabeça inclinou ligeiramente como um predador ouvindo um galho quebrar. Quem vai? Sarah olhou para ele, sua voz mal um guincho, minha mãe. Silas a encarou por um longo, desconfortável momento. Então ele virou de volta para o balcão. Ele empurrou a pilha de peles caras em direção a Holloway. Crédito da loja? Silas grunhiu. Claro, Silas. Isso é mais de $200 em crédito. O que você precisa, munição, varinha? Não, Silas virou seu corpo completamente, bloqueando o caminho de Sarah para a porta. O ar no quarto parecia elétrico. Ele olhou para ela, sua expressão ilegível sob a barba e a sombra de seu chapéu. Leve-me a ela, Silas disse. Os olhos de Sarah se arregalaram. Para, mama. Sim. Por quê? Silas ajustou a pesada faca Bowie presa ao seu quadril. Porque eu tenho negócios para discutir. Ele não esperou por ela para liderar o caminho. Ele saiu pela porta, o sino tilintando violentamente. Ele parou na varanda esperando. Sarah sentiu uma onda de náusea. Trazer Silas Thorne para sua casa era como convidar uma tempestade para um copo de papel. Mas ela não tinha escolha. Ela passou por ele, sua cabeça baixa, liderando o monstro em direção ao outro monstro. A caminhada de volta para a cabana foi silenciosa. Os habitantes da cidade se separaram como o mar vermelho para Silas, dando a ele uma ampla passagem. Quando eles alcançaram a varanda curvada de sua casa, Sarah hesitou. Ela não está bem. Sarah avisou sua mão na maçaneta. Silas alcançou sobre seu ombro e empurrou a porta aberta. Agnes estava esperando. Ela tinha o atiçador de lareira em sua mão, seu rosto retorcido em antecipação de violência. Sua pequena pirralha, eu te disse se você não... Ela parou. O atiçador abaixou. Seus olhos se arregalaram enquanto ela via a figura massiva preenchendo sua soleira, bloqueando o sol. Agnes Miller, Silas resmungou. Agnes endireitou seu vestido, tentando invocar alguma dignidade do fundo de sua garrafa de uísque. Quem está perguntando? O que você quer aqui? Saia da minha casa. Silas entrou. As tábuas do chão gemeram sob seu peso. A cabana de repente pareceu incrivelmente pequena. Ele olhou ao redor, observando a miséria. As garrafas vazias, a sujeira e o balde de água cinzenta que Sarah havia derramado mais cedo. Então ele olhou para Agnes e seus olhos se estreitaram. Eu ouço que você tem uma dívida, Silas disse. Na loja. Agnes piscou, confusa. Todo mundo tem dívidas. O que é isso para você? Eu estou acertando contas. Silas alcançou em seu bolso do casaco. Ele puxou uma pesada bolsa de couro. Ele a jogou sobre a mesa bamba. O som de moedas de ouro tilintando uma contra a outra era inconfundível. Os olhos de Agnes se arregalaram. Ela lambeu seus lábios. Ouro. $500, Silas disse. O suficiente para comprar esta cabana. O suficiente para comprar uísque até seu fígado explodir. O suficiente para deixar esta cidade. Sarah observou confusa. Por que ele estava dando a ela dinheiro? Ele era um anjo. O que eu tenho que fazer? Agnes perguntou sua voz, gananciosa e baixa. Ela deu um passo em direção à mesa, alcançando pela bolsa. A mão de Silas bateu na bolsa, parando-a. Você não tem que fazer nada. Silas disse, sua voz fria como a sepultura. Mas eu estou levando algo. Pegue. Agnes riu, observando o ouro. Pegue o que você quiser. Os móveis. A terra. Silas lentamente levantou seu dedo e apontou. Não para os móveis. Não para a terra. Ele apontou para Sarah. Ela. O quarto ficou em silêncio mortal. Sarah parou de respirar. Agnes olhou para Sarah, então de volta para o ouro.
Um sorriso torcido e cruel se espalhou por seu rosto. Não houve hesitação. Nenhum instinto maternal, apenas cálculo. Por 500, Ignis gargalhou. Pegue-a, ela come demais de qualquer forma. Ela é inútil. Mãos desajeitadas. Sarah sentiu seu coração se estilhaçar. Ela sabia que sua mãe não a amava, mas ser vendida como uma mula. Em segundos, Silas não sorriu. Ele não parecia triunfante. Ele parecia enojado. Ele tirou sua mão do ouro. Feito, ele disse. Ele virou para Sarah. Arrume suas coisas, o que você puder carregar. Mas Sarah gaguejou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ir aonde? Quem é você? Silas inclinou para baixo seu rosto, polegadas do dela. Pela primeira vez, ela viu um lampejo de algo humano naqueles olhos cinzentos. Não calor, exatamente, mas proteção. Para longe daqui, ele disse. Você quer ficar? Você quer o atiçador? Sarah olhou para sua mãe, que já estava desamarrando a bolsa de ouro, nem mesmo olhando para sua filha. Ela olhou para o atiçador de lareira. Então ela olhou para o homem da montanha. Era uma escolha entre um inferno conhecido e um terror desconhecido. Sarah correu para seu canto do quarto. Ela agarrou seu chale fino, um pente e uma pequena fotografia desbotada de seu pai. Ela os embrulhou em um vestido sobressalente. Levou menos de 1 minuto. Ela não possuía nada. Estou pronta, ela sussurrou. Silas assentiu. Ele virou para Agnes uma última vez. Se eu algum dia te ver perto dela de novo. Silas disse, sua voz caindo para um sussurro que sacudiu as paredes. Eu não trarei ouro da próxima vez. Ele colocou uma mão nas costas de Sarah, suave e firme, e a guiou para fora da cabana. Eles pisaram no sol ofuscante da tarde. Sarah não olhou para trás. Ela não pôde. Ela subiu na carroça de pranchas que ele tinha esperando na beira da cidade. Enquanto os cavalos começaram a se mover, indo não em direção às minas, mas para cima em direção aos imponentes picos nevados de Blackwood Ridge. Sarah percebeu algo aterrorizante. Ela pertencia ao urso agora. E enquanto a cidade de Cold Creek desvanecia-se na poeira atrás deles, ela se perguntou se ela tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. A carroça chacoalhava sobre pedras que pareciam determinadas a estilhaçar as rodas. Cada solavanco enviou um pico de dor através da fina estrutura de Sarah, mas ela permaneceu rígida, suas mãos apertando o banco de madeira até seus nós dos dedos ficarem brancos. Eles estavam subindo por 4 horas. O ar havia mudado do calor empoeirado e sufocante de Cold Creek para um frio cortante e fino, que tinha gosto de agulhas de pinho e neve. Silas sentou ao lado dela, uma parede imponente de pele e silêncio. Ele manejou as rédeas com uma fácil, aterrorizante competência. Ele não havia falado uma palavra desde que eles deixaram os limites da cidade. Nenhuma. A mente de Sarah era um turbilhão de terror. Em Cold Creek, silêncio de um homem geralmente significava que ele estava construindo um temperamento. Ela continuou esperando pelo tapa de costas. Ela continuou esperando por ele para puxar a carroça para um grupo de árvores e demandar o que ele havia pago por. $500 era uma fortuna. Era mais dinheiro do que Sarah jamais havia visto em sua vida. Por que um homem pagaria tanto por uma garota magra e machucada, a menos que ele tivesse intenções sombrias? Enquanto o sol começou a mergulhar atrás dos picos irregulares da Blackwood Ridge, lançando longas sombras roxas através da trilha, a temperatura despencou. Sarah ainda estava vestindo seu fino vestido de chita e o chale surrado. Ela começou a tremer. No início era um tremor sutil, mas logo seus dentes começaram a bater incontrolavelmente. Silas puxou as rédeas. Uau! Os cavalos pararam em um cume estreito com vista para um vasto e escurecido vale. O vento uivava aqui, desimpedido por árvores. Sarah estremeceu enquanto Silas virou em direção a ela. Isto é, ela pensou. Isto é onde acontece. Silas alcançou atrás do assento.
Ele puxou um pesado cobertor de lã, grosso e cheirando a fumaça de madeira. Ele não o jogou nela. Ele se inclinou e o enrolou em seus ombros. Suas grandes mãos demoraram por um segundo perto de seu pescoço, ajustando a dobra para que cobrisse sua garganta. Sara apertou seus olhos fechados, segurando sua respiração. Respire, Silas grunhiu. Ela abriu seus olhos. Ele estava olhando para ela, sua testa franzida. Você está tremendo. Eu estou bem, senhor. Ela mentiu, sua voz tremendo. Não minta para mim, ele disse, severo, mas não gritando. E não me chame de senhor, meu nome é Silas. Ele alcançou em um alforge e puxou uma tira de veado seco. Ele a entregou para ela. Coma. Nós temos mais 2 horas antes de chegarmos à cabana. Os cavalos não podem pegar a trilha íngreme no escuro, então nós caminhamos a última milha. Sara pegou a carne. Ela estava morrendo de fome. Ela não tinha comido desde ontem de manhã, mas o medo prendeu seu estômago fechado. Ela deu uma pequena mordiscada, observando-o. Ele deu um gole de uma cantina e encarou o horizonte. Por quê? Ela sussurrou. A palavra escorregou antes que ela pudesse pará-la. Silas não olhou para ela. Por que o quê? Por que você me comprou? Silas virou sua cabeça lentamente. O vento chicoteou sua barba escura. Eu não te comprei, Sara. Eu paguei um resgate. É a mesma coisa, ela disse. Uma faísca súbita de amargura cortando-o através de seu medo. Eu sou apenas propriedade. Primeiro da mamãe, agora sua. Silas olhou para ela, seus olhos cinzentos escurecendo. Por um momento, ela pensou que o havia empurrado longe demais. Ele se inclinou perto, sua voz baixa e áspera como cascalho deslizando montanha abaixo. Você pensa que é propriedade? Ele gesticulou para a vasta selva ao redor deles. Aqui fora não há propriedade. Há apenas sobrevivência. Você estava morrendo naquela casa. Eu vi isso em seus olhos. Você já estava morta. E o que você quer de mim? Ela perguntou, sua voz falhando. Silas olhou para longe, estalando as rédeas para fazer os cavalos se moverem novamente. Eu quero que você viva. Isso é tudo. Eles cavalgaram em silêncio até a trilha se tornar muito rochosa para a carroça. Silas parou e desatrelou os cavalos. Ele carregou suprimentos em suas costas, movendo-se com força eficiente. Ande atrás da égua baia, ele instruiu. Pise onde eu piso. Há fendas na neve, escondidas pelas dunas. Você cai, você não sai. A caminhada foi brutal. A neve estava até o joelho em alguns lugares. Os sapatos gastos de Sara ficaram instantaneamente encharcados. Seus pés ficaram dormentes em minutos. Ela lutou para acompanhar os passos longos de Silas. Ele se moveu como um fantasma, mal perturbando a neve enquanto ela se debatia. 2 vezes ela caiu. A primeira vez ela se levantou antes que ele pudesse notar. A segunda vez seu pé prendeu em uma raiz enterrada e ela caiu forte, torcendo seu tornozelo. Um grito de dor escapou de seus lábios. Silas parou instantaneamente. Ele virou para trás, vendo-a encolhida na neve. Ele não gritou. Ele caminhou de volta para ela, agachou-se e, sem perguntar, a pegou em seus braços. Ele a carregou tão facilmente como se ela fosse um feixe de lenha. Me coloque no chão. Sara engasgou, humilhada. Eu posso andar. Seu tornozelo está inchando, Silas disse categoricamente. E você está me atrasando. Ele a carregou pela última milha. A cabeça de Sara repousou contra seu peito. Ela podia sentir o cheiro dele. Couro pinho e algo unicamente masculino. Ela podia ouvir o lento e constante batimento de seu coração sob as pesadas peles. Era um ritmo constante, calmo e forte. Pela primeira vez em sua vida, apesar do frio congelante e do estranho aterrorizante, ela sentiu uma estranha sensação. Ela estava segura. Mas enquanto o contorno de uma cabana aparecia através das árvores, escuro e pressentindo contra a luz da lua, o medo retornou.
A jornada estava terminada. Agora, a realidade de viver com o urso começaria. A cabana era uma fortaleza, construída de toras maciças, entalhadas juntas com precisão. Ela sentava em uma clareira cercada por pinheiros imponentes que sussurravam no vento. Uma chaminé de pedra bufava fumaça branca para o céu noturno. Silas chutou a porta aberta, carregando Sara para dentro. O calor a atingiu como um golpe físico. A sala principal era grande, dominada por uma maciça lareira de pedra onde uma cama de brasas ainda brilhava vermelha. Tapetes feitos de pele de urso e lobo cobriam o chão. Não estava sujo como a cabana de sua mãe. Estava organizado, limpo. Ele assentou em uma cadeira de madeira resistente perto do fogo. Fique, ele comandou. Ele se moveu pela cabana, acendendo lamparinas a querosene. A luz dourada revelou prateleiras forradas com livros, centenas deles. Sara encarou. Ela nunca tinha visto tantos livros. Em Cold Creek, ler era considerado um desperdício de tempo para uma mulher. Ela nunca tinha visto tantos livros. Silas desapareceu em um quarto dos fundos e retornou com um par de meias de lã grossas e uma bacia de água. Ele ajoelhou-se diante dela. Sara recuou, enfiando seus pés sob a cadeira. "O que você está fazendo?" "Seus pés estão congelados", Silas disse, agarrando seu tornozelo. Sua pegada era firme, mas não dolorosa. Ele começou a desamarrar suas botas molhadas. "Se não os aquecermos lentamente, você perderá dedos por congelamento. Então você realmente será inútil." Ele tirou suas meias molhadas. Seus pés eram azul pálido e branco. Ele os colocou na água morna, esfregando-os vigorosamente com suas mãos ásperas. A sensação era agonizante enquanto o sangue voltava, picando como agulhas. Mas Sara mordeu o lábio. Ela observou o topo de sua cabeça, seu cabelo escuro bagunçado do chapéu. Aqui estava um homem que parecia que poderia quebrar uma árvore ao meio, ajoelhado no chão, cuidando de seus pés. Não fazia sentido. "Por que você tem tantos livros?" Sara perguntou, tentando distrair-se da dor. Silas não olhou para cima. "Os invernos são longos aqui em cima. Um homem precisa manter sua mente afiada, ou o silêncio o comerá vivo. Você pode lê-los todos?" Ele olhou para cima, então um lampejo de divertimento em seus olhos. "Eu escrevi 3 deles." O queixo de Sara caiu. Você é um escritor." "Eu fui muitas coisas." Silas grunhiu, secando seus pés com uma toalha. "Agora eu sou apenas um caçador." Ele se levantou, pairando sobre ela novamente. "Há um quarto nos fundos. É seu. Há um vestido na cama, ele pertenceu a você, outra pessoa. Ele deveria te servir melhor que aqueles trapos." Sara mancava até a porta que ele apontou. Ela a abriu. Dentro era um quarto simples, com uma cama estreita, um lavatório e uma janela olhando para fora para a floresta. Na cama jazia um vestido de lã azul grosso e de alta qualidade. Ela se trocou rapidamente o tecido quente, sentindo como luxo contra sua pele. Mas enquanto ela alisava a saia, ela sentiu algo duro no bolso. Ela alcançou e puxou um medalhão de prata. Ela o abriu. Dentro era uma minúscula imagem daguerreótipo de uma linda mulher com olhos rindo segurando um bebê. Sara o fechou rapidamente, seu coração acelerando. Quem era ela? Onde ela está agora? Silas a matou? Era por isso que ele estava se escondendo em uma montanha? As histórias na cidade diziam que ele era um monstro. Talvez o monstro tivesse comido sua família. Ela escondeu o medalhão de volta no bolso e retornou à sala principal. Silas estava no fogão, servindo guisado em 2 tigelas. Ele os colocou na mesa. Ele sentou e começou a comer. Sara estava de pé perto da parede, mãos juntas, cabeça baixa. Silas parou de comer. Ele olhou para ela. "O que você está fazendo?" "Esperando, Senhor." "Esperando pelo quê?" "Por você, para terminar, para que eu possa comer o que sobrou." Essa era a regra com Agnes. Agnes comia primeiro. Sara pegava os restos. Silas bateu sua colher na mesa.
O barulho fez Sara pular um pé no ar. Sente-se, ele rugiu. Sara correu para a cadeira oposta a ele e sentou tremendo. Silas respirou fundo, passando uma mão sobre seu rosto. Ele parecia exausto. Sara, ouça-me atentamente. Eu não sou sua mãe. Você não come restos. Você não espera. Você senta nesta mesa e você come até você estar cheia. Você entende? Sim, ela sussurrou. Coma. Ela comeu. O guisado era rico, cheio de veado e batatas. Era a melhor coisa que ela já tinha provado. Lágrimas pingavam de seu nariz para a tigela, mas ela continuou comendo. Depois do jantar, Silas se levantou. Eu durmo no sótão, ele disse apontando para uma escada. Você dorme no quarto. Há um ferrolho na porta. Ele caminhou até a porta do quarto e bateu no ferrolho de ferro. Está do lado de dentro, Silas disse olhando-a nos olhos. Você o tranca. Ninguém entra a menos que você o abra, nem mesmo eu. Sara encarou a tranca, uma tranca do lado de dentro. Era um conceito que ela não podia bem compreender. Vá, ele disse. Sara entrou no quarto e fechou a porta. Ela deslizou o pesado ferrolho para o lugar. Clique. Pela primeira vez em 18 anos, ela estava trancada em um quarto e ela não era a prisioneira. Ela era a comandante da fortaleza. Ela desabou na cama, enterrando seu rosto no travesseiro, e chorou até o sono a tomar. 3 semanas passaram. A neve aprofundou, enterrando a cabana até os peitoris das janelas. Sara caiu em uma rotina. Ela cozinhou. Ela limpou, embora Silas frequentemente a dissesse para parar de esfregar coisas que já estavam limpas. E ela leu. Silas era um fantasma em sua própria casa. Ele partiu antes do amanhecer para verificar suas linhas de armadilhas e retornou depois do escuro, cheirando a ar frio e almíscar. Eles mal falavam, mas o silêncio não estava zangado mais. Era companheiro. Mas o mistério do medalhão queimava um buraco no bolso de Sara. Ela usava o vestido azul todo dia, e todo dia ela tocava o metal prateado, perguntando sobre a mulher com os olhos rindo. Uma noite uma nevasca a atingiu. O vento uivava como uma banshee, sacudindo as madeiras resistentes da cabana. Silas havia voltado para casa cedo, sentindo a tempestade. Ele sentou junto ao fogo, esculpindo um pedaço de madeira de nogueira. Sara sentou-se oposta a ele, remendando uma de suas camisas. Ela não podia segurar mais. Quem é Clara? A faca na mão de Silas escorregou. Ele não se cortou, mas ele cavou uma cicatriz profunda na madeira. Ele parou de esculpir. O ar no quarto ficou pesado. Onde você ouviu esse nome? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Eu encontrei um nome dentro do vestido, costurado na gola, e o medalhão no bolso. Sara puxou o medalhão para fora e o colocou na mesa. Silas encarou o objeto de prata como se fosse uma cobra venenosa. Ele não o tocou. Ela era minha esposa, Silas disse, sua voz oca. Era? Sara perguntou gentilmente. Ela morreu 5 anos atrás. Varíola. Isso a levou e... Ele engoliu em seco, sua maçã de Adão balançando. E nossa filha, Emily. A mão de Sara voou para sua boca. Sinto muito, Silas. Eu não sabia. É por isso que eu vim aqui, Silas disse olhando para o fogo. Eu era um advogado em Boston, um homem da cidade. Eu pensei que eu poderia comprar segurança. Eu pensei que dinheiro consertava coisas. Mas quando a doença veio, dinheiro não importou. Eu não pude salvá-los. Eu queimei a casa e caminhei para o oeste até eu encontrar um lugar onde ninguém pudesse me encontrar. Ele olhou para Sara. O olhar duro de ferro havia sumido. Ele parecia quebrado. Eu te vi na loja naquele dia. Ele sussurrou. Você parecia exatamente como ela. Como Clara. Não o rosto, mas o espírito. Quebrada, mas tentando ficar de pé. Eu não pude te deixar lá. Sara sentiu um calor se espalhar por seu peito que não tinha nada a ver com o fogo. Ele não a havia comprado para ser uma serva.
Ele a havia salvado porque ele não pôde salvar sua esposa. De repente, o cachorro, um grande híbrido lobo-cachorro Silas mantinha fora, começou a latir viciosamente. Então um guincho e silêncio. Silas estava de pé instantaneamente. Ele se moveu com uma velocidade que desafiava seu tamanho. Ele pegou o rifle Winchester de cima da lareira e apagou a lamparina. Entre em seu quarto, Silas sibilou. Tranque a porta, não saia. O que é isso? Sarah sussurrou, aterrorizada. Alguém está lá fora nesta tempestade. Isso é impossível. Não impossível. Silas girou a alavanca do rifle. Apenas desesperados. Silas se moveu para a janela, espiando pela fresta nas persianas. Sarah correu para seu quarto, mas ela não fechou a porta completamente. Ela deixou uma fresta aberta, observando. Um baque pesado sacudiu a porta da frente. Alguém estava martelando nela. Abra! Uma voz gritou sobre o vento. Não era uma voz da montanha. Era uma voz da cidade. Afiamado, nasal e arrogante, Silas não respondeu. Ele mirou o rifle na porta. Nós sabemos que você está aí, Thorne, a voz gritou. Ou devo dizer, Capitão Alistair Thorne, da Cavalaria da União. Nós estamos te rastreando por muito tempo. Sarah congelou. Capitão Alistair, vocês têm o homem errado. Silas trovejou pela porta. Vão embora antes que eu os enterre na neve. Nós temos um mandado, o homem gritou, pelo assassinato do General Higgins em 65. Abram ou nós os queimaremos. Silas olhou para trás em direção ao quarto de Sarah. Ele viu o rosto dela na fresta da porta. Ele parecia dividido. Se ele lutasse, ela poderia se machucar. Se ele se rendesse, ele seria enforcado. Sarah, ele sussurrou sua voz carregando através do quarto escuro. Você confia em mim? Sarah hesitou. Ela pensou no ouro que ele pagou, nas meias quentes, na tranca do lado de dentro da porta. Sim, ela sussurrou de volta. Então se esconda debaixo da cama. Cubra seus ouvidos. Silas chutou a mesa para criar uma barricada. Venham e me peguem então, ele rugiu. A porta se estilhaçou para dentro enquanto um tiro de espingarda arrancou as dobradiças. Neve e vento giraram para dentro da cabana quente, seguidos pelas formas escuras de 3 homens em longos casacos de pó. Silas não hesitou. A Winchester brilhou na fenda escura. Um homem caiu para trás para fora da porta. Os outros 2 mergulharam para a cobertura atrás do sofá virado. Balas mastigaram a madeira da cabana, enviando estilhaços voando como estilhaços. Sarah gritou, rastejando para debaixo da cama, cobrindo sua cabeça enquanto o rugido ensurdecedor de um tiroteio enchia a pequena casa. O santuário foi violado. O passado havia subido a montanha e ele trouxe a morte com ele. A cabana irrompeu em caos. O som da Winchester era ensurdecedor no espaço confinado. Um estrondo trovejante que vibrava nos dentes de Sarah. De seu ponto de vantagem debaixo da cama, Sarah podia ver muito pouco, apenas flashes de luz e sombra. A lamparina de querosene jazia espatifada no chão, seu óleo espalhando uma poça de chama azul perto da lareira, lançando sombras dançantes frenéticas contra as paredes de toras. Ela ouviu o forte estalo baque de balas atingindo a madeira. Ela ouviu grunhido de esforço e gritos de dor. O vento uivava pela soleira arruinada, soprando neve para o quarto, misturando pó branco com as manchas escuras que estavam rapidamente se espalhando nos tapetes de pele de urso. Flanqueio maldito! Ele é apenas um homem. A voz nasal Fint gritou de trás do sofá. Silas moveu-se como o predador pelo qual ele foi nomeado. Ele não ficou parado. Ele saltou sobre a mesa que ele havia virado, usando o momento de escuridão entre os flashes do focinho para mudar de posição. Um homem em um casaco duster lançou-se para fora das sombras perto da cozinha. Um grande revólver erguido. Silas nem mesmo virou completamente. Ele balançou a coronha do rifle para trás em um arco violento.
Houve um rangido nauseante enquanto a madeira encontrou o osso. O homem caiu sem um som. Agora era apenas Silas e Finch. Acabou, Thorne! Finch gritou, sua voz tremendo ligeiramente agora. Desista. Você não pode fugir do exército dos Estados Unidos para sempre. Eu parei de correr há muito tempo. Silas rosnou da escuridão perto da lareira. Finch apareceu, atirando descontroladamente em direção à voz. 2 balas encravaram na chaminé de pedra, enviando faíscas chovendo. Silas saiu das sombras, silhuetado pela luz agonizante do fogo. Ele nivelou a Winchester. Clique. Vazio. Finch ouviu. Ele riu um som cruel, agudo. Ele se levantou, mirando completamente seu revólver no peito de Silas. Peguei você, seu bastardo traidor! Sarah espiando de debaixo da cama. Babado de poeira viu acontecer em câmera lenta. O dedo de Finch apertando no gatilho. Silas de pé alto, recusando-se a acovardar-se, aceitando seu destino. Não. Ela não assistiria a outra pessoa de quem ela se importava ser destruída. Ela não esperaria mais pelo golpe. Com uma onda de adrenalina que desafiava sua pequena estrutura, Sarah rastejou para fora de debaixo da cama. Ela agarrou a primeira coisa que sua mão tocou, a pesada frigideira de ferro fundido descansando no fogão a lenha. Estava escaldante, queimando sua palma, mas ela não sentiu. Finch ouviu o movimento e instintivamente virou sua cabeça em direção a ela por um segundo dividido. Aquele segundo foi tudo que Silas precisou. Ele não foi para sua faca. Ele atacou. Ele cruzou os 10 pés entre eles antes que Finch pudesse refocar sua mira. Silas colidiu com o homem menor, empurrando-o para trás contra a parede com força esmagadora de ossos. A arma de Finch disparou para o teto. A luta que se seguiu foi brutal, primal e curta. Era a violência da fronteira sem verniz e feia. Silas era um turbilhão de raiva, desencadeando anos de fúria reprimida. Punhos voaram, sangue espirrou contra as toras. Finalmente houve silêncio, salvo pelo vento uivante e a respiração irregular de Silas. Finch jazia imóvel no chão. Silas estava sobre ele, seu peito ofegando. Ele estava coberto de sangue, algum dele próprio, a maioria não. Ele lentamente virou em direção a Sarah, que estava de pé perto do fogão, ainda agarrando a frigideira. Seu peito ofegando, seus olhos arregalados com horror no massacre. Ele deu um passo em direção a ela e então tropeçou. Ele agarrou seu ombro esquerdo. Sangue estava escuro e escorregadio contra sua camisa de camurça. Silas! Sarah deixou cair a frigideira e correu para ele. Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos embaçados de dor. Você saiu, ele rouquejou. Eu te disse para ficar. Você precisava de ajuda, ela sussurrou, alcançando por seu braço para apoiá-lo. Ele olhou para a frigideira no chão, então de volta para ela. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios ensanguentados. Sim, eu acho que sim. Seus joelhos cederam e o poderoso urso de Blackwood Ridge desabou sobre o tapete ensopado de sangue. O resto da noite foi um borrão de terror e trabalho. Sarah teve que arrastar os corpos dos intrusos para fora na neve apenas para limpar um espaço para trabalhar. Ela lidaria com eles amanhã. Esta noite ela tinha que salvar Silas. A bala havia passado pela parte carnuda de seu ombro, um tiro limpo errando o osso. Mas ele havia perdido muito sangue. Sarah foi trabalhar. Os anos de cuidar das lesões bêbadas de sua mãe, os cortes de garrafas quebradas, as queimaduras de cair contra o fogão, haviam lhe dado uma educação sombria. Ela esquentou água, rasgou tiras de seu velho vestido de chita para ataduras e usou o uísque de Silas para limpar a ferida. Ele acordou enquanto ela estava derramando o álcool na carne crua. Ele sibilou através de dentes cerrados, seu corpo inteiro rígido. Mas ele não gritou. Beba um pouco, ela comandou, segurando a garrafa para seus lábios. Ele deu um longo gole, seus olhos nunca deixando o rosto dela.
Ele a observou trabalhar, seu olhar intenso e avaliador. Quando ela terminou de amarrar a atadura, ele se recostou contra os travesseiros que ela havia empilhado no chão perto do fogo. A cabana era um desastre. A porta estava escorada fechada, com uma mesa-vento assobiando pelas frestas. O cheiro de cobre e morte pairava pesado no ar. Capitão Alistair Thorne, Sarah disse baixinho, jogando um pano ensanguentado no fogo. É um nome forte. Silas fechou os olhos. É o nome de um homem morto. Eles disseram que você assassinou um general. Eu executei um criminoso de guerra. Silas abriu os olhos e a dor neles era mais profunda que a ferida de bala. Era 1865, apenas semanas restando na guerra. Nós encontramos um acampamento confederado no Tennessee. Eles já haviam se rendido, principalmente garotos feridos e velhos. General Higgins. Ele tinha um ódio nele que a guerra havia torcido em loucura. Silas parou de tomar outro gole de uísque. Sua mão estava tremendo. Ele nos ordenou a fixar baionetas. Ele nos ordenou a aniquilá-los. Para salvar a União, o custo de alimentar prisioneiros. Silas olhou para Sarah, suplicando para ela entender. Eu recusei. Eu disse aos meus homens para recuarem. Higgins chamou isso de motim. Ele sacou sua pistola em mim. Ele ia me abater na frente da minha própria tropa. Então você atirou primeiro. Sarah sussurrou. Eu coloquei uma bala entre seus olhos, Silas disse categoricamente. Era justiça. Mas no exército, matar um oficial superior é assassinato. Não importa a razão. Eu não esperei pela corte marcial. Eu corri, eu mudei meu nome. Eu conheci Clara em St. Louis e eu pensei que eu havia escapado. Ele olhou ao redor da cabana em ruínas para a vida que ele havia construído para se esconder. Mas você não pode escapar do sangue. Ele sempre te encontra. Ele tentou sentar-se fazendo uma careta. Sarah, me ouça. Finch não veio sozinho. Haverá outros. O exército não esquece. Eles sabem onde eu estou agora. O que nós vamos fazer? Ela perguntou. Não nós, Silas disse, sua voz endurecendo novamente para aquele tom de ferro que ele usou quando eles se conheceram. Amanhã eu estou cavalgando montanha abaixo. Eu vou me render no forte mais próximo. Sarah sentiu gelo frio inundar suas veias. Rendimento. Eles vão te enforcar. Se eu ficar aqui, eles sitiarão a montanha. Eles queimarão esta cabana ao redor de nossas orelhas. Se eles te encontrarem comigo, eles te julgarão como um acessório. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu comprei sua vida de volta, Sarah. Eu não vou ser a razão para você perdê-la de novo. Ele estava fazendo isso de novo, sacrificando-se. Primeiro por seus homens, agora por ela. Ele era um homem que acreditava que seu único valor residia em morrer pelos outros. Sarah se levantou. A garota mansa que esfregava chãos em Coal Creek estava morta. Ela havia morrido no momento em que ela saiu de debaixo daquela cama com uma frigideira em sua mão. Não, ela disse. Silas piscou confuso. O que você disse? Eu disse não. Você não está indo montanha abaixo. O amanhecer não rompeu sobre Blackwood Ridge. Ele sangrou para o céu. Uma luz roxa machucada filtrou-se através da porta estilhaçada da cabana, iluminando a devastação da noite anterior. O vento havia acalmado, deixando um silêncio tão pesado que pressionava contra os tímpanos. Dentro o ar estava frio o suficiente para ver. Sarah sentou na pequena mesa da cozinha, suas mãos enroladas em uma caneca de estanho de café que havia ficado morno. Ela não tinha dormido. Toda vez que ela fechava seus olhos, ela via o flash do cano da espingarda ou o spray de sangue contra as toras. Silas estava se movendo. Ele estava pálido, sua pele a cor de pergaminho velho e suor perolado em sua testa, apesar da temperatura congelante. A ferida de bala em seu ombro havia parado de sangrar, mas o movimento de seu braço era rígido e guardado. Ele estava embalando. Ele se moveu com uma sombria determinação mecânica. Ele não estava embalando para uma viagem. Ele estava embalando para um funeral. Você deveria comer, Silas disse, sua voz mais áspera que o normal. Ele não olhou para ela.
Ele estava enchendo um saco de lona com carne seca, uma caixa de cartuchos e um pequeno rolo de moedas de ouro. Eu não estou com fome, Sara respondeu. Sua voz soou estranha para seus próprios ouvidos, mais velha, mais dura. O que você está fazendo com os alforjes, Silas? Os cavalos não podem passar por 3 pés de neve fresca. Silas pausou. Ele fivelou a alça da bolsa, seus nós dos dedos brancos. Os cavalos não estão indo. Eu estou. Eu vou levar os cavalos para baixo até a linha das árvores, então os soltarei. Eu vou caminhar o resto do caminho para Fort Laramie. Para se render, Sarah disse categoricamente. Para acabar com isso, Silas corrigiu. Ele finalmente virou para encará-la. O lado esquerdo de sua camisa estava manchado escuro com sangue seco. Finch era um batedor, uma vanguarda. Se ele está aqui, a coluna principal não está mais de 2 dias atrás dele. Eles terão rastreadores, cães e obuseiros de montanha. Eles vão rasgar esta montanha para me encontrar. Ele caminhou até a mesa e colocou uma pesada chave de ferro e um grosso envelope na madeira na frente dela. Esta é a escritura de um lote de terra no Oregon, ele disse, e uma carta de crédito para um banco em São Francisco. Está sob um nome falso. É seu. Quando os soldados chegarem aqui, você lhes dirá que eu te sequestrei. Você lhes dirá que você era uma prisioneira. Você lhes dirá que eu te forcei a cozinhar e limpar. Eles te levarão de volta para a cidade como uma vítima. Você pega a próxima diligência para o oeste e nunca olhe para trás. Sarah olhou para o envelope. Ele representava segurança. Ele representava a liberdade que ela havia sonhado quando ela estava esfregando chãos em Cold Creek. Uma vida sem espancamentos. Uma vida de conforto. Ele a deixou doente do estômago. Você pensa que eles vão te dar um julgamento? Sarah perguntou baixinho. Eu sou um oficial. Mesmo um desonrado tem direito a uma corte marcial. Você é um tolo, Sarah disse. Silas piscou atordoado. Em todas as semanas que eles haviam vivido juntos, ela nunca o havia insultado. Ela levantou a cadeira, raspando alto contra as tábuas do chão. Ela caminhou até o canto onde o corpo do homem chamado Finch ainda jazia, coberto por um tapete. Silas não havia tido a força para arrastá-lo para fora ainda. Sarah alcançou e puxou um pedaço amassado de papel amarelo do casaco duster do homem morto. Ela o havia encontrado mais cedo, enquanto Silas estava verificando o perímetro, mas ela não o havia mostrado a ele até agora. Ela bateu o papel na mesa ao lado da escritura. Leia-o, ela comandou. Silas pegou o papel. Era um despacho de telegrama do Departamento de Guerra, endereçado a Finch. Enquanto ele lia, seus olhos se estreitaram. A cor drenou ainda mais de seu rosto. Assunto, Capitão Thorne. Status prioridade 1. Instrução não aprender. Alvo possui inteligência sensível a respeito de incidente no Tennessee. Execute à vista. Confirme morte com cabeça. Sem testemunhas. Silas abaixou o papel. Sua mão tremeu ligeiramente, não de medo, mas da amargura da traição. Eles não estão vindo para te prender, Silas. Sarah disse, sua voz tremendo com emoção crescente. Eles não estão vindo para te dar um dia em tribunal. Eles estão vindo para te apagar. Você executou um monstro, mas aquele monstro tinha amigos em Washington. Se você caminhar montanha abaixo para se render, você não chegará ao portão da frente. Eles vão te abater como um cachorro e te deixar na neve. Então eu não tenho escolha. Silas rugiu o grito súbito, ecoando pelas paredes. Se eu ficar, eles me matam e você. A ordem diz sem testemunhas. Você entende o que isso significa, Sarah? Isso significa se eles te encontrarem aqui, você morre também. Eu não deixarei seu sangue estar em minhas mãos. Eu já tenho sangue suficiente nelas. Ele agarrou o alforge e cambaleou em direção à porta. Eu os atrairei para longe. Eu os levarei para os canyons. Você espera aqui até o tiroteio parar.
Então você vai. Ele alcançou pela maçaneta da porta. Clique, claque. O som de um rifle de ação por alavanca sendo engatilhado o parou morto. Silas virou lentamente. Sarah estava de pé 10 pés de distância. Ela segurava sua Winchester 1873. A coronha pressionada firmemente contra seu ombro. O cano nivelado diretamente em seu peito. Sua postura era larga. Sua pegada sólida. Ela não estava tremendo. Sarah, Silas avisou sua voz baixa. Coloque a arma para baixo. Não, ela disse. Você não vai atirar em mim. Tente sair por aquela porta e descubra, ela ameaçou. Seus olhos estavam queimando com lágrimas, mas seu olhar era feroz. Você me salvou de uma vida de inferno, Silas. Você me mostrou que eu valia mais que a sujeira em um chão. Você me deu um lar. Você me deu respeito. E agora você quer jogar sua vida fora por um governo que te quer morto. Você quer me deixar sozinha de novo? Eu estou tentando te salvar. Eu não quero ser salva se isso significa que você morre, ela gritou. Eu preferiria congelar nesta montanha com você do que viver em uma mansão no Oregon, sabendo que eu te deixei caminhar para sua morte. Você não é apenas um capitão. Você não é apenas um caçador. Você é minha família. Você é a única família que eu já tive. A palavra pairou no ar frio. Família. Silas a encarou. Ele olhou para o rifle, então para o rosto dela. Ele viu a contusão em sua bochecha, desvanecendo, substituída pelo rubor de desafio. Ele viu a garota que ele havia puxado da loja de conveniência, que havia estremeceu a uma mão levantada, agora de pé pronta para atirar no único homem em quem ela confiava, em vez de deixá-lo cometer suicídio. Ela havia se tornado exatamente o que ele havia tentado fazê-la forte. Os ombros de Silas caíram. A luta saiu dele. Ele deixou o alforje cair no chão com um baque pesado. Se nós ficarmos aqui, Silas disse sua voz baixa, nós morremos. Então nós não ficamos aqui. Sarah abaixou o rifle, mas não o soltou. E nós não vamos para baixo, nós vamos para cima. Silas olhou para a janela, para os picos irregulares, afiados como lâminas do cume superior. O passo alto, no inverno. É suicídio, Sarah. As dunas têm 20 pés de profundidade. Não há jogo, nenhum abrigo. Você conhece as cavernas, Sarah insistiu. Eu vi seus mapas. Você marcou as antigas cavernas de urso na encosta norte. Nós podemos conseguir. Nós temos peles, nós temos fogo, nós temos um ao outro. Ela se aproximou, fechando a distância entre eles. Eles esperam que você corra ou lute e morra. Eles não esperam que você desapareça no céu. Deixe-os encontrar uma cabana vazia. Deixe-os pensar que nós morremos na tempestade. Deixe-os perseguir fantasmas. Silas olhou para ela. Realmente olhou para ela por um longo momento. Ele viu o aço em sua espinha. Ele percebeu que ela não estava apenas seguindo-o mais. Ela o estava liderando. Ele estendeu sua mão boa e gentilmente pegou o cano do rifle abaixando-o. Você realmente atiraria em mim? Sarah conseguiu um sorriso aquoso e fraco. Eu teria mirado na perna. Você é pesado para carregar. Silas soltou um suspiro que era meio risada, meio soluço. Ele a puxou para seus braços, enterrando seu rosto em seu cabelo. Ele a segurou apertado, ignorando a dor em seu ombro. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu como um fugitivo. Ele se sentiu como um homem que tinha algo para viver. Tudo bem, Silas sussurrou em seu cabelo. Tudo bem, nós vamos para cima. Eles se moveram rápido. Não havia tempo para sentimentalismo. Eles despojaram a cabana de tudo útil, a munição restante, os pesados hobbies de búfalo, a frigideira, o café e o sal. Silas pegou os livros que ele havia escrito, arrancando as páginas para usar como gravetos, deixando as capas para trás. Ele estava deixando Alistair Thorne para trás. Eles arrastaram os corpos dos intrusos para o porão de raízes
e chutaram os apoios para fora, colapsando o pesado telhado de terra sobre eles. Um túmulo para os maus. Então Silas pegou uma garrafa de querosene e a espirrou sobre as tábuas do chão da cabana. Ele acendeu um fósforo. Pronta? Ele perguntou. Sara olhou para as chamas, começando a lamber as cortinas. Ela pensou em sua mãe. Ela pensou no medo. Ela respirou fundo o ar mordaz da montanha. Queime-o, ela disse. Ele deixou cair o fósforo, enquanto a cabana se transformava em um inferno rugindo, enviando um pilar de fumaça preta alto para o céu cinzento para confundir seus perseguidores. Sara e Silas viraram suas costas para o mundo abaixo. Eles prenderam seus sapatos de neve e começaram a subida brutal em direção às nuvens. Eles não eram mais uma vítima e um salvador. Eles não eram mais uma empregada e um capitão. Enquanto eles desapareceram nas cegantes névoas brancas do Passo Alto, não deixando rastros que o vento não cobriria em minutos, eles se tornaram algo mais inteiramente. Eles se tornaram uma lenda. As pessoas de Cold Creek sussurrariam sobre eles por 50 anos. Alguns disseram que o urso matou a garota e morreu no fogo. Outros disseram que o exército pegou ambos. Mas os velhos caçadores que se aventuraram alto nos picos onde o ar era fino e as águias aninhavam contaram uma história diferente. Eles falaram de um homem e uma mulher que viviam onde ninguém mais podia, guardando a montanha livres como o vento ligados apenas ao selvagem e um ao outro. Que final poderoso Sara verdadeiramente veio para si mesma, provando que lealdade é a arma mais forte de todos. Eles escolheram uma vida difícil, mas uma livre, escapando da corrupção do mundo abaixo para forjar seu próprio destino nas nuvens. É um lembrete que lar não é um edifício, é a pessoa de pé ao seu lado no fogo. Se esta história te moveu, por favor aperte aquele botão de curtir. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esta história para mais pessoas. Certifique-se de inscrever e ligar o sino de notificação para que você não perca nossa próxima saga. Eu estou pensando em fazer uma história de vingança de bilionário a seguir, ou talvez um drama de lobisomem. Deixe-me saber nos comentários o que você